Evangelho descrito por João, capítulo de número 1, versículos de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Todos juntos o versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Evangelho descrito por João, capítulo 1, acompanhe aí, para que nós possamos refletir a respeito daquilo que o Senhor Deus tem a nos dizer nesta noite. Vamos orar antes de iniciar a mensagem? Senhor, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Fonte da celeste vida, manifesta o Teu poder, esclarece todo o engano, ó Deus, e do erro livra os Teus filhos. Ilumina-nos, ó Pai, as nossas almas, ó grande Deus. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Ok, você já cansou de ouvir que Natal não é só presente, que Natal é Jesus Cristo, e nós pastores temos martelado isso na sua mente, e qualquer evangélico, digamos assim, tem insistido bastante nesse quesito. Mas por quê? Mesmo diante disso, que é uma verdade, nós vamos continuar insistindo com vocês, tá? Ano após ano, que Natal não apenas é presente, mas é algo maior. Por quê? Nós cristãos parece que estamos perdendo a guerra em relação a este significado do Natal. O que é que fez com que nós que outrora tivéssemos tanta expectativa a respeito dessa vinda do Messias? Era um momento belo na igreja, em nosso coração, e hoje parece que nós vamos atropelando, né? Se possível, compra o presente pela internet, manda entregar uma mensagem padrão e vida que segue. O importante é dar o presente, o resto vamos seguindo aí, levando ou deixando ao léu. Uma primeira questão que nós temos que ter em mente é que os não cristãos nunca tiveram, nunca souberam o verdadeiro significado do Natal. Eles poderiam ser até apaixonados pela estética do Natal. Eles poderiam até saber que Jesus Cristo nasceu. Mas para aqueles que não entendem quem é Jesus, ele vai ser um exemplo a ser seguido. Um grande homem, né? Ou, se você quiser ser mais radical, né? Um hippie maluco do Oriente Médio de 2000 anos atrás, né? Tem uma música do Vencedores por Cristo, diz que é filósofo, poeta ou escritor, ou mesmo hippie já, se disse até a respeito de Jesus Cristo. Mas repito a pergunta, por que nós estamos perdendo a guerra em relação ao significado do Natal? É porque nós perdemos a noção de quem Jesus Cristo é e o que Ele fez. Quando você entende quem é Jesus, com todos os seus atributos e o que Ele fez em toda a sua grandeza, o presente mais caro do mundo, a ceia mais chique da face da terra, o buffet mais elegante, a roupa mais bela que você possa vestir, ficam muito pequenos perto da bênção da vinda do Messias. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Que verbo é esse que mudou as nossas vidas, quem Ele é e o que Ele fez? Para isso, então, eu peço a vocês que acompanhem o texto bíblico para nós entendermos aí o que João está dizendo aqui. Antes de mais nada, João, ele é um pouco distinto dos outros evangelistas. Os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles estão preocupados, digamos, do ponto de vista cronológico. A genealogia de Jesus é essa, ele descende desses aqui, e a partir de tal momento ele começou a fazer isso. Nasceu, cresceu e exerceu o seu ministério. Então, grosso modo, os demais evangelistas estão preocupados com uma cronologia de 2023 anos atrás. Ou, para ser mais preciso, porque houve um erro de 5 anos aí na datação, de 2028 anos atrás. Mas João já traz para nós uma característica que torna Jesus distinto de todo outro e qualquer líder que possa ter surgido. João já traz uma característica que torna Jesus, que faz com que nós dobremos os nossos joelhos, que faz com que nós fiquemos encantados, porque esse Deus infinito, que existe antes da fundação do mundo,
desceu até nós. Mark Jones, num texto, uma paráfrase que eu acho muito bonita, ele diz que o céu beijou a terra quando Cristo se encarnou. Se você não gosta do termo beijo, o céu se encontrou com a terra. O céu tocou a terra. E como que João argumenta esse verbo infinito aí? Antes de mais nada, esse termo, né, verbo aqui, ele era utilizado pelos gregos para indicar, digamos, uma sabedoria superior. É a fonte de tudo. Mas João toma esse texto grego e, evidentemente, a base de João não é a filosofia grega, a base de João é o Antigo Testamento. João toma esse termo no sentido de palavra. E palavra no Antigo Testamento, ele vai ter um outro teor. Vai ter um teor, digamos, de mais autoridade. Quando, por exemplo, no livro dos Salmos, pela sua palavra tudo veio a existir. Quando Deus se revela a Isaías, a palavra vai de encontro a Isaías. Mas esse Deus infinito, ou esse verbo que ele se refere a Jesus, ele tem essa característica de ser infinito por causa desse comecinho aí. Do que você lembra quando João começa dizendo que no princípio era o verbo? Se você voltar algumas centenas de páginas na sua Bíblia, você vai ler que o livro do Gênesis começa com no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse é o primeiro argumento de João. Esse verbo é histórico, é pré-histórico, não no sentido da história enquanto ciência, mas ele é antes de começar a nossa história. Antes mesmo que houvesse mundo, Cristo já existia. E esse verbo infinito, esse ser infinito, é que deu início a todas as coisas e estava lá. É muito bonito isso. Porque se você agora entende que a lógica de João é esse verbo, esse logos, como palavra de Deus, o instrumento com que Deus executa todas as coisas. Toda vez que você vê lá no Gênesis agora, disse Deus, disse Deus, disse Deus, é Cristo atuando. Ele é a palavra encarnada, ele é a palavra personificada desse Deus. E antes mesmo que tudo viesse à existência, lá ele estava pensando em nós. Isso é muito bonito. Quando você olha que Cristo, o Verbo de Deus, é autoexistente, não foi criado, já estava lá desde a criação, e esse ser infinito olhou para pessoas finitas, o Natal tem outro significado. Mas existe uma segunda característica desse verbo divino, se ele é infinito, ou antes de todas as coisas, ele estava na eternidade junto com o Pai, ele é um Deus pessoal. Isso é bonito também. Ele diz aqui, João nos diz que, no verso 2, que ele estava com Deus. Então, presta atenção. Esse verbo não é uma força impessoal. Não é uma energia que você atrai por meio de pensamento positivo, ficar repetindo infinitas vezes a mesma sequência. Se ele estava com Deus, ele é uma pessoa distinta de Deus. E isso é muito importante nós observarmos também. Porque, às vezes, nós criamos uma imagem cronológica da apresentação de Deus, né? Nós ficamos assim... Deus no Antigo Testamento, ele desceu, virou Jesus, agora no Novo, Jesus subiu e ele virou o Espírito Santo depois disso daí. Não! Não é isso que é a história da nossa salvação. A história da nossa salvação é que Jesus estava junto com Deus lá na criação e o Espírito estava, se você olhar Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então a nossa salvação, ela é fruto de uma construção, da interação, da ação de 3 pessoas. É por isso que quando ele vai criar o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E você consegue imaginar, às vezes eu fico loucubrando assim, pensando esse diálogo da Trindade, que coisa bela, eles conversando entre si, eles criando relacionamentos entre si, dialogando, porque, repito, são 3 pessoas. Um Deus que subsiste em 3 pessoas. E no Deus Pai está a plenitude da divindade, no Deus Filho, 100% de Deus, e no Deus Espírito Santo, 100%
de Deus. Portanto, todos os atributos que você atribui ao Deus Pai e que você acha lindo, grandioso e magnífico, você pode atribuir ao Deus Filho também. E por fim, nessa primeira afirmação, esse verbo também é divino, porque ele não apenas estava com Deus, mas ele era Deus. E nós temos que entender, e essa é a grande, digamos, afirmação, a grande tese de João a respeito de todo o Evangelho. Se você entender isso aqui, ele chama o capítulo 1, do versículo 1 ao 14, como o prólogo do Evangelho de João. Se você entender essa tese inicial de João, você vai entender o restante do livro. João está nos dizendo que tudo aquilo que ele registrar posteriormente, quando Jesus disser, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a água da vida, todos esses 7 eu sou, eu sou a ressurreição e a vida, todas essas 7 afirmações de Jesus a respeito dele são provas de que ele está dizendo de que Jesus é Deus. Tanto que ele vai dizer no Evangelho de João, posteriormente, que eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E isso também é muito importante. Porque quem desceu para se relacionar com nós não é uma criança obediente ao Pai, que o Pai tirou o chinelo e falou, desce lá e vai salvar esse povo. Não! Quem desceu para se relacionar conosco é alguém que tinha os mesmos atributos do Pai. É alguém que tinha o mesmo poder do Pai. É alguém que poderia ter evitado a cruz. Lembra que o próprio Cristo disse, Pedro, larga a mão de ser bobo, para que ficar evitando esses guardas aí? Bastaria eu orar ao Pai, ele enviaria anjos, e eu resolveria isso aqui no estalar de dedos. Então, quando nós entendemos quem essa palavra de Deus encarnada é, desde quando ela existe, a pessoa que ela é, e os atributos divinos que ela tem, o Natal tem outro significado. O Natal tem um peso muito maior do que nós poderíamos imaginar. O Natal é mais do que você lembrar que um homem bom nasceu há mais de 2000 anos atrás. O Natal é mais do que você lembrar que ele deu bons exemplos para nós, embora isso seja verdadeiro, Jesus foi bom, Jesus foi um excelente exemplo, mas ele é mais que isso. Ele é muito mais do que isso. Quando nós entendemos essa encarnação, quando nós entendemos que um ser dotado desses atributos desceu para nos encontrar, ninguém chega nem perto dessa expressão de amor. Se fosse, digamos, cronologicamente possível, em termos de tempo, nós deveríamos estar cantando 24 horas por dia. Glória a Deus nas alturas. Porque Ele veio e mudou a minha história, Ele desceu por mim. Mesmo com todas essas características. Entender quem Jesus é, traz um novo significado ao meu Natal. Mas entender o que Jesus faz, ou o que o verbo da vida faz também, me enche de alegria, e eu preciso entender isso. Quando eu olho aí a partir do versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Você está entendendo que tudo aquilo que veio à existência só existe porque um Deus Filho Criador estava lá e Ele era a palavra de Deus que executava todas as coisas? E a Bíblia vai dizer mais do que isso. A Bíblia vai dizer que por meio dele, ou que ele sustenta todas as coisas pelo seu ser. Você consegue imaginar a grandeza desse Deus Criador? Eu não sei qual é o que você estudou, qual é a sua área de pesquisa, onde você vai. Mas você consegue entender, quando você olha, sei lá, quando você estuda o movimento dos astros, a exatidão com que os seres celestiais giram, que isso não acontece por acaso, que alguém sustenta isso. Quando você vai lá microscopicamente e olha a fecundação de um óvulo,
e depois tem uma reação química em que os demais espermatozoides não conseguem preenchê-lo, e a partir dali a coisa fica linda demais. Isso não é fruto do acaso? Quando você olha as minúcias, a beleza da sua vida, daquilo que você consegue enxergar, a gente tem que cair em adoração. A gente tem que olhar para Jesus mais como um grande exemplo. Temos que olhar para Jesus como aquele que sustenta as nossas vidas e que trouxe à existência aquilo que nós, de maneira que outra pessoa nenhuma era capaz de fazer. É isso que Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, olha só que belo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberania, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Deus não apenas deu corda no relógio por meio de Jesus Cristo, mas sustenta o nosso relógio existencial por meio deste ser. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos antepassados, fala agora por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas pela sua poderosa palavra. Quando João diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ele está remetendo ao Gênesis, mas também está se lembrando da nossa vida presente. E esse verbo, além de criar e sustentar todas as coisas, ele ilumina, ele trouxe luz aonde nós jazíamos em trevas. Versículo 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Veja bem, João não está apresentando aqui, você gosta, não está mais na moda, né, mas na época estava, né, o yin e yang lá da nova era, né, o pontinho preto com pontinho branco, o branco com pontinho preto, as duas forças em eterna guerra. Não é disso que João está falando aqui, em hipótese alguma. O que João está falando aqui é que, primeiro remetendo à criação, né, que disse Deus, haja luz e houve luz, e a partir do momento em que ela existiu, não houve mais trevas, mas esse lança um tema que vai ser muito presente aqui ao longo do Evangelho de João, em que a ausência de Cristo, a ausência de Deus, o abandono de Deus é sinônimo de trevas. E a presença de Deus por meio de Jesus Cristo é a luz. Por isso que Jesus vai se apresentar como a luz do mundo. Luz do mundo que vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver, diz a canção, não é verdade? E é isso que nos leva. Portanto, meus amados irmãos, quando nós tomamos consciência do que Cristo é, ou de quem Cristo é, e da obra dele, da criação, e de sustentar todas as coisas, e de iluminar as nossas vidas, a minha vida passa a ter outro significado. Eu passo a jubilar no Natal. A minha felicidade no Natal não está condicionada ao preço da nota fiscal do meu presente. A minha felicidade no Natal não está condicionada a pratos refinados, lugares chiques, jantares caros. A minha felicidade no Natal, ela está condicionada à lembrança de que aquele que tinha todas as coisas, que sustenta todas as coisas, cria todas as coisas, e que não tinha razão nenhuma para descer, desceu, se tornou semelhante a nós, e conhece-nos na nossa plenitude, e não apenas de alegria. E aqui eu quero trazer um ponto que eu sofro por uma questão familiar, que toda vez que chega um Natal ou uma festa grande, quando você celebra a mesa, você que perdeu um ente querido, uma mãe que perdeu um filho, um pai que perdeu um filho, vai olhar para uma cadeira vazia ou imaginar assim, eu queria mais uma cadeira nessa mesa.
tinha que ter mais alguém aqui. Ou a minha esposa, ou meu irmão, ou meu filho, talvez até o meu amigo querido. Mas quando você entende que a luz desceu e mudou a nossa existência, é claro que nós vamos chorar. Mas a certeza de que aqueles que morreram em Cristo poderão se reencontrar. A certeza de que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque Ele desceu. A certeza de que Ele em tudo tornou-se semelhante a nós. Você tem noção do que é isso? Explica isso para o seu filho, porque eu sei que há crianças que chorarão, porque não poderão ter aquele presente caro que às vezes ele vê na televisão. Eu sei que muitos pais ficarão frustrados por não poder atender à expectativa comercial dos seus filhos. E aí esse é o momento que nós reunimos a família e dizemos: filho, essa frustração, ela é preenchida pela presença de Jesus Cristo. E isso é maior do que tudo o que nós temos. Quando a Bíblia diz que Cristo veio criar, ou fazer, sustentar todas as coisas, nunca se esqueça. Eu sou repetitivo com essa frase. Jesus Cristo não veio fazer de nós pessoas melhores. Jesus Cristo veio fazer de nós pessoas novas. É por isso que Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que aqueles que se encontraram com Cristo, tudo se fez novo. É isso que nós cantamos, né? Nova criatura sou. Cristo não veio fazer uma maquiagem existencial na sua vida. Cristo não veio só para cuidar das suas finanças. Cristo não veio só para que, sei lá, você tenha motivos para cantar ou tocar um instrumento, só pela estética ou qualquer coisa do tipo. Cristo veio trazer para você uma transformação completa. E se isso não for motivo para nós louvarmos, eu não sei o que mais que nos deixará com motivos para louvar. E quando nós lembramos o que é uma vida sem Jesus, aqueles que de fato tiveram um encontro com o Messias, aqueles que lembram que andavam em trevas, que é isso que os evangelhos vão dizer, é isso que Isaías vai dizer, né, profetizando: ao povo que andava em trevas brilhou grande luz. E a nós que outrora andávamos em trevas, tateando, atirando para tudo quanto é lado, procurando razão para viver no dinheiro, achando que um bom emprego ia resolver nossa vida, achando que um casamento ia resolver nossa vida, achando que filho ia resolver nossa vida, achando que comida ia resolver nossa vida, academia ia resolver nossa vida, namorado, namorada, seja lá o que for. E o vazio existencial sempre vai continuar. Mas aqueles que comeram do pão da vida, que desceu dos céus, foi moído pelas nossas transgressões, esses se alegram demais. E é por isso que nós louvamos e agradecemos durante o período de Natal. A nós que andávamos em trevas, Ele não apenas iluminou, mas deu a nós uma nova vida. Que essa consciência do Natal seja aquilo que inunde o nosso ser. Eu quero terminar não com a aplicação prática, mas com a citação de um texto. Acho que dê para ler, que eu tive que colocar num slide só. É um texto de Agostinho de Hipona, que para nós ele não é um santo no conceito católico, mas com certeza é um grande teólogo. E olha que coisa mais bela. Eu quero encerrar com todos nós lendo juntos essa encarnação, aqueles que puderem, né? O coral vai sofrer lá no fundo, mas os que estão aqui na nave do tempo, por favor, leiamos todos juntos para que nós entendamos essa grandeza da encarnação. O Criador do homem se fez homem, para que ele, regente das estrelas, fosse amamentado pela mãe, para que o pão sentisse fome, a fonte sentisse sede, a luz dormisse, o caminho se cansasse da jornada, a verdade fosse acusada de testemunho falso, o mestre fosse açoitado, a fundação fosse suspensa no madeiro, a força se tornasse fraqueza, a cura fosse ferida e a vida morresse. Se isso não é motivo para louvar, eu não sei quais seriam os motivos para nós celebrarmos o Natal.